Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos agradecidos por termos mais um dia de vida, felizes por podermos estar com vocês para juntos estudarmos a Bíblia, agradecidos por todos vocês que estudam e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Ficamos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também. Vamos fazer aí uma corrente e que muitas pessoas se inscrevam, porque quando você é inscrito no YouTube, no canal Hora Tranquila, em qualquer parte do mundo que você estiver, você acessa o YouTube e você pode ouvir os estudos, as meditações e também as orações. E quando nós temos apenas as redes sociais como o WhatsApp, nós precisamos deletar para esvaziar o telefone, para podermos continuar usando. E então é importante você ser inscrito no canal Hora Tranquila. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Iraildes Araújo, de Paulínia, em São Paulo. Elisete Alves é de Irecê. Lucidmar Stork é do Rio de Janeiro. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. Viviane Marques, ela é de Iguape, na Barra do Ribeira, no interior de São Paulo. E todos os demais, onde quer que estejam, não importa o estado brasileiro ou o país que você está ouvindo, o importante é que estamos juntos, buscando a presença de Deus em nossa vida, buscando conhecer a vontade de Deus e viver estes ensinamentos em nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia, por mais este momento. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento do que estamos estudando, que possamos, movidos pelo Espírito Santo, colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas. Tu conheces cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo da semana. Estamos falando a respeito de nós cuidarmos com a cobiça. É perigosíssimo, irmãos, a cobiça. Às vezes nós não damos a importância, né? Pensamos, não, isso não tem problema não, eu querer, eu desejar e ter inveja, né, do que a pessoa tem, e aí eu vou, né, fazer de tudo para conseguir também ter as coisas. É um perigo, irmãos, terrível. Nós ontem falamos aqui a respeito de Judas Iscariotes, né? Ele só tinha ambição no seu coração, só tinha a cobiça, a avareza. Era o que movia Judas, por isso que ele estava ali junto com os discípulos. Ele queria que Jesus estabelecesse o reino terrestre para ele estar ali ocupando um cargo no ministério de Jesus, né, no reino que Jesus iria estabelecer, o que eles pensavam que era um reino terrestre. Mas Jesus não veio para estabelecer o reino terrestre, ele veio para implantar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, diz a palavra de Deus, e foi quando Jesus chegou. E quando nós abrimos o coração e aceitamos a Jesus em nossa vida, o reino de Deus também é chegado a nós. Aí nós vamos viver com Ele, caminhar com Ele, ter comunhão com Ele todos os dias para podermos recebê-lo quando Ele voltar para nos buscar. A volta do Senhor Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos. Quando nós menos esperarmos, nós estaremos vendo o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Que possamos estar em comunhão com Ele cada dia para este grande evento que será a sua volta. Falamos então ontem a respeito de Judas Iscariotes, mas nós temos mais um exemplo no Novo Testamento de pessoas também que eram cobiçosas. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam buscando o poder do alto. Nós estamos aí nos 10 dias de oração e vai até o final dessa semana, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando com todos aqueles que com sinceridade estão buscando o batismo do Espírito Santo. Assim como aqueles 120 que estavam reunidos lá no cenáculo, os discípulos, né, os 11 e mais as pessoas que estavam ali, que também acompanhavam Jesus, foram cheias do Espírito Santo, o lugar tremeu, línguas de fogo eram vistas sendo
derramada sobre todos que ali estavam e começaram a falar outras línguas para pregar o evangelho às nações vizinhas, línguas que eles nunca haviam estudado. E eles foram capacitados a falar em outras línguas que as pessoas entendiam e para que ouvissem a mensagem de salvação através de Jesus. E esse mesmo Espírito Santo, Deus quer derramar sobre nós. Deus quer que nós busquemos diariamente o batismo do Espírito Santo e nos coloquemos em suas mãos para sermos usados pelo Espírito Santo e não nós queremos usar o Espírito. É o Espírito Santo que vai nos usar. E nos diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versos 31 e 32, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Veja o que o Espírito Santo faz. A pessoa tinha posses, mas ela não considerava dela, era de todos. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles participavam de todas as formas, eles estavam juntos. Eles tinham prazer em viver em comunidade cristã, a fé que eles tinham. E vejam que quando eles estavam reunidos a portas fechadas, era por medo dos judeus. Agora, diz aqui a palavra de Deus, eles, cheios do Espírito Santo, com ousadia, agora não tinham mais medo, anunciavam a palavra. Agora, entre essas pessoas, estava também um casal, Ananias e Safira. E o que aconteceu com eles? Eles tiveram o prazer de participar desta igreja primitiva, a primeira igreja cristã. Eram fervorosos e eles sentiram no coração o desejo de vender o que eles tinham e dar para a obra que estava iniciando. Só que a cobiça tomou conta. Quando eles venderam a propriedade e viram o dinheiro na mão, a cobiça tomou conta do seu coração. E o que eles fizeram então? Eles não levaram tudo o que eles haviam prometido a Deus, levaram apenas uma parte. E então, quando lemos aqui em Atos no capítulo 5, a partir do verso 1, havia porém um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total. Quer dizer, eles combinaram, vamos mentir, vamos falar, se eles perguntarem se o dinheiro é tudo aqui, fala que sim. Vejam, irmãos, às vezes nós também combinamos em pregar uma mentirazinha, não é mesmo? Cuidado, olha o que aconteceu. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Veja, o Espírito Santo revelou para Pedro que Ananias estava escondendo uma parte do dinheiro. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como você pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui, Ananias, a propriedade era sua, você podia vender ou não. O dinheiro, depois que você vendeu, era seu, você poderia decidir se daria tudo ou não. Você prometeu ao Espírito Santo dar tudo, mas você só trouxe uma parte. E o que aconteceu? Ananias morreu ali. Logo depois veio Safira, a mulher de Ananias, também com uma parte do dinheiro. E Pedro fez a mesma pergunta, está aqui todo o dinheiro da propriedade? Sim, está aqui. E o que aconteceu com ela? Morreu também. Por quê? Porque mentiu para o Espírito Santo, não estava mentindo para Pedro, para os apóstolos. E igual, irmãos, quando nós temos a consciência de que precisamos levar 10% do que nós ganhamos para Deus, entregar ali na casa do tesouro, na igreja que nós reunimos, e nós colocamos apenas uma parte, não os 10%, nós não estamos mentindo para o tesoureiro, para o pastor da igreja, estamos mentindo para Deus. É claro que hoje nós não morremos instantaneamente, como aconteceu com Ananias e Safira, mas nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, por que Ananias e Safira decidiram vender a propriedade que eles tinham e dar todo o dinheiro para a causa do Evangelho? Porque havia um homem, diz aqui no capítulo 4, no verso 36, um homem, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre.
Barnabé vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Vejam, Barnabé não tinha o seu coração preso às suas posses, ele não era uma pessoa que cobiçava, ele não era uma pessoa avarenta, ele vendeu e deu tudo para a obra, para a causa. E aí Ananias e Safira, movidos pelo que Barnabé fez, eles também decidiram vender e dar tudo, só que sonegaram, né? Esconderam uma parte do dinheiro e mentiram, e na mesma hora eles morreram. Deus, irmãos, Ele é misericordioso, Deus é compassivo, Deus ele é pronto em perdoar. Se nós temos mentido ao Espírito Santo, temos mentido, levado só uma parte do que nós deveremos levar para Deus, enganado, tentando enganar o pastor, a igreja, o tesoureiro, nós não estamos enganando a Deus. Vamos nos humilhar, vamos pedir perdão e vamos a partir de hoje tomar a decisão de levar a Deus tudo aquilo que Ele requer, que não é nosso, é dele, 10% do que nós ganhamos. Irmãos, Deus ele vai cobrar quando Jesus voltar. Nós teremos que prestar contas no dia do juízo final. E aí? O que nós vamos dizer? Vamos falar como Acã? Eu desejei, aí eu peguei a capa Babilônia, peguei a prata, o ouro, e o que aconteceu? Foram todos da família apedrejados, mortos. E aqueles que estão sonegando, estão retendo uma parte do que Deus requer, esses também não serão apedrejados, mas serão exterminados no lago de fogo e enxofre. Queira Deus que nós não estejamos entre estes. Se porventura hoje ainda nós estamos mentindo para Deus, escondendo, não devolvendo o que é para devolver, ainda há tempo de arrepender e pedir perdão. Deus perdoa. É claro que às vezes nós não temos condições de repor tudo aquilo que nós roubamos de Deus, que nós sonegamos, mas nós podemos a partir de hoje ser fiéis a Deus. Então faça um propósito com Deus, que estes exemplos que nós estamos estudando essa semana sirva para todos nós. O exemplo de Acã, o exemplo de Judas, o exemplo de Ananias e Safira. E como é que nós vamos vencer a cobiça? Há um meio. Amanhã nós falaremos então como é que nós poderemos vencer esse pecado da cobiça que tem levado tantas pessoas à perdição. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana. E não nos esqueçamos, quando Jesus voltar, Ele vai dizer para aqueles que foram fiéis, que não sonegaram, que não ficaram com uma parte que era dele, Jesus vai dizer: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.